Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de número 62, massa molar. Pessoal, a aula de hoje, eu quero começar fazendo uma discussão com vocês. E eu quero colocar uma dúvida na cabeça de vocês para que nós possamos estar discutindo ela na aula de hoje, beleza? E ela é a seguinte: como pesar átomos e moléculas? Eu começo a aula de hoje fazendo essa pergunta. Então, pessoal, se vocês tiverem visto as aulas passadas, né, as aulas de número 61, as aulas de número 58, essas aulas aí para trás, né, em alguma delas, eu comentei com vocês que o mol é uma das unidades mais importantes que nós temos em químicas. E a pergunta é: como que eu vou fazer a aplicação disso, né? Lembra que eu falei com vocês que era interessante, que era importante sabermos a quantidade de átomos, moléculas e coisas do tipo que nós tínhamos? Mas como nós vamos saber isso se átomos, moléculas e coisas do tipo são entidades químicas muito pequenas? Então, pessoal, como que químico gosta de trazer soluções enquanto o físico gosta de trazer problemas, dessa vez também não foi diferente. Então, eles associaram um negócio chamado massa molar que nos permite fazer justamente isso. Então, antes de eu ensinar vocês a fazerem um tanto de cálculo, eu quero fazer algumas demonstrações com vocês. Para ilustrar um exemplo, então, eu tenho aqui um copo com 100 gramas aproximadamente de carbonato de cálcio. Eu afirmo para vocês que aqui dentro desse copo, contendo carbonato de cálcio, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Beleza? Então eu tenho 1 mol de carbonato de cálcio aqui. Já em contrapartida, eu tenho aqui esse pozinho que é carbono sólido triturado. Beleza? E aqui dentro eu afirmo para vocês que em 12 gramas de carbono sólido triturado, eu tenho também 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Beleza? Aqui neste outro copinho aqui, né, eu tenho água, tá vendo? Balançando aqui embaixo. Eu tenho 18 gramas de água apenas. E aqui dentro eu falo com vocês com toda certeza que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Galera, o que nós temos de comum naquelas 3 situações que eu demonstrei para vocês? Então, vocês observam que nelas nós temos 3 quantidades de matérias, né? Nós temos 3 massas diferentes, né? Mas que nós temos a mesma quantidade de átomos e moléculas presentes ali dentro, né? Átomos no caso do carbono sólido, né? E moléculas nos outros 2 casos, tanto da água quanto do carbonato de cálcio, né? Então, pessoal, como que nós determinamos isso? Bom, diversos estudos foram feitos, né? E os químicos concluíram o seguinte: através da tabela periódica, nós conseguimos determinar a quantidade de átomos e moléculas presentes naquela espécie. Como nós fazemos isso? Fazemos isso calculando o peso atômico de cada carinha desse. Bom, felizmente alguém já fez isso por nós, né? E baseou o que nós chamamos das massas molares. Então aqui eu tenho um exemplozinho, né? Aqui em cima no carbono nós temos a massa atômica, que é representada pela letra A. Então ela é equivalente a 12. E aqui embaixo nós temos o número atômico, que é igual a 6. Então, para o carbono, nós temos que, quando o número atômico dele é igual a 6, isso significa que é igual à quantidade de prótons que tem no átomo de carbono, né? Que é igual à quantidade de elétrons, caso seja uma espécie neutra. Beleza? Esse pezinho mais é de prótons e esse menos é de elétrons. E quando tem esse 12 aqui na massa atômica, que unidade nós damos para ele? Isso daqui, pessoal, é 12 gramas por mol. Por que 12 gramas por mol? Significa que se eu pesar 12 gramas de carbono, que foi o demonstrativo que eu fiz lá para vocês, eu terei o equivalente a 1 mol de átomos de carbono. Então, gente,
olha que legal, alguém fez uns estudos no decorrer dos anos e conseguiu associar uma coisa que aos olhos dos físicos talvez seriam impossíveis, né? Já que físicos trazem problemas, mas os químicos veio e trouxe a solução. Transformar uma coisa que nós não temos como pesar, né? E colocou, tipo, lá supimba. Falou, já que a gente não tem como pesar átomos e moléculas, vamos pesar então em gramas, em massa, no que nós conseguimos determinar macroscopicamente. E foi isso que foi feito, então. Beleza, pessoal? Então, para nós determinarmos a massa atômica de qualquer coisa, nós precisamos fazer os somatórios das massas molar. Perdão. Para fazermos o somatório da massa molar, acharmos a massa molar de cada espécie, nós precisamos fazer o somatório das massas atômicas de cada um. Então, eu havia falado para vocês do carbonato de cálcio, não é verdade? Que é o CaCO3. Como que nós iremos, então, determinar, como que eu consegui saber que lá tinha 1 mol? Bom, pessoal, aqui estão as massas atômicas de cada um deles, que eu já peguei na tabela periódica, beleza? Já que é o somatório, né? Vou voltar aqui em cima um pouquinho. Já que eu estou falando de somatório, nós temos que somar todo mundo aqui para determinar a massa do carbonato de cálcio, não é verdade? Então vamos lá. 40 do cálcio mais 12 do carbono. Mas eu vou abrir um parênteses aqui porque eu tenho 3 oxigênios, não é verdade? Então são 16 vezes 3. Se vocês fizerem essas contas aqui, vocês vão encontrar 100 gramas por mol. Ou seja, a massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas por mol. Isso significa que se eu pesar 100 gramas desse carinha aqui, que é aquele pozinho branco que eu mostrei para vocês, eu vou ter equivalente a 1 mol de moléculas. Ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Beleza, pessoal? Viu só como é facinho calcular uma massa molar? Então, para que vocês fiquem craques, eu vou deixar alguns para-casas para vocês. Quero que vocês calculem a massa molar de todos esses carinhas que estão aqui. Exercíciozinho bem facinho. E eu quero que vocês interpretem isso, né? Se é quantos gramas por mol de moléculas ou mol de átomos. Beleza? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou faça a discussão no nosso grupo Livro de Química pelo Facebook. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.